Fairhope, estado do Alabama. O ano é 1863 e estamos prestes a testemunhar um roubo a banco em plena luz do dia. A milícia liderada por William saqueia a instituição em moedas de ouro para custear sua fuga dos Estados Unidos através da fronteira com o México. A violência extrema da quadrilha não permitiria testemunhas oculares, de modo que, ainda se houvessem, uma das clientes do banco pertencia ao grupo infrator, que tratava-se de uma milícia desertora de soldados que foge após o saque em busca de abrigo. No tiroteio, Sam foi baleado, mas isso não impediria que eles eventualmente encontrassem a Casa dos Pássaros Mortos. Olá pessoas, aqui quem fala é o Jukibe e o assunto vai ser sempre terror, e antes de quaisquer outras coisas, preciso sugerir que vocês sigam a página do iPanic no Instagram, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber quais os próximos filmes que este canal vai revisar. E também nosso TikTok, cujo username é iPanic. Devo encarecidamente solicitar também que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. E quem quiser ou puder contribuir com qualquer valor para a manutenção desse canal e ainda por ocasião do meu aniversário, que foi dia 5 de setembro agora, a nossa chave está aí na tela e na descrição se você preferir copiar e colar. Lembrando que para valores acima de R$10 você terá o nome citado no início do próximo vídeo, tal qual eu farei agora agradecendo ao... Bom, não tivemos contribuições desde então, mas você ainda pode presentear a gente em virtude do aniversário e aparecer aqui no próximo vídeo, bastando contribuir com a gente através da chave aí na descrição. Mesmo que não consiga colaborar com valores, eu peço do fundo da minha alma, marcada pelo mal, que vocês cliquem bastante em gostei e comentem o tanto quanto puderem. Sério, podem escrever qualquer coisa que eu vou responder de todo modo. Assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e, por consequência, entrega para cada vez mais pessoas, e eu só acho que ele não vai ser monetizado. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Dito isso, vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu! Bom, em seu plano de fuga, eles buscam a ociosa fazenda de Jeff Hollister, um falecido soldado de seu grupo, a alguns quilômetros pântano adentro que eles ousaram atravessar sem a orientação para tal. O local seria unicamente utilizado como refúgio para que passassem a noite antes de sumir do mapa através da fronteira pela manhã com o ouro roubado. A última parada seria o México. De fato, a inóspita fazenda parecia e estava há anos abandonada, de modo que os próprios caminhos que a ela levavam foram tomados pelo crescimento descontrolado da plantação agora morta. Quanto mais se aproximavam, durante o longo e confuso percurso até as imediações do abrigo, que os manteria escondidos, digamos que o cartão de visitas do lugar não era assim tão amigável. Nem tanto pelo espantalho em meio ao plantio, que, sem dúvida alguma, era um ser humano morto, mas mais pelo ataque furioso de uma criatura sem pele e sem pelo que os interpelou por entre as folhas secas do milharal. Especulações à parte, nada se podia aferir sobre a anatomia do animal, e para tal sequer foi dada importância num primeiro momento. Afinal, o plano era se esconder, e não tergiversar. Ao entrar na mansão, haja visto o tamanho da casa, ficava claro, apesar do escuro, que outros visitantes já por lá estiveram não fazia muito tempo. Haviam pegadas recentes que inicialmente foram atribuídas a possíveis mendigos buscando abrigo, e se esse fosse o caso, na via das dúvidas era melhor inspecionar. Ao passo que a vizinha se atormenta, os criminosos certificaram a ociosidade do imóvel, mas ao fazê-lo de forma separada, permitiu que conspirações fossem esboçadas e alguns mitos acabassem por ser colocados à prova. Aqui, senhoras e senhores, cabe um pouco de historiografia para que entendamos o contexto da época. A partir de 1861, com a posse de Abraham Lincoln como presidente dos Estados Unidos, os estados do sul e do norte americanos se puseram em conflito direto pela emancipação da escravidão no país. Lincoln, controvérsias à parte, era ambíguo pela decisão de manter ou extinguir a escravatura. Há registros de que ele apenas queria conter a expansão escravocrata, o que não significava extingui-la. Essa postura, entendida como abolicionista, consagrou a secessão dos estados do sul, que consumaram a Guerra Civil Americana vencida pelos estados do norte, revogando a escravidão em 63, ano em que o enredo se passa, tornando a abolição constitucional somente em 65 com o fim do conflito. Bom, como dissemos, toda uma inspeção pela casa foi realizada para que se não houvesse surpresas quanto à sua ocupação. Em certos momentos, inclusive, foi posta em dúvida a separação da quantia roubada em diálogos paradoxalmente segregacionistas para que menos deles entrassem na divisão. Joseph, por exemplo, não achava justo receber o mesmo tanto que um negro, referindo-se a Todd, conspirando até para matá-lo, se fosse o caso, apenas para receber uma fatia maior. Mas isso nunca aconteceria.
Depois da vistoria, enquanto Clyde, Sam e Joseph divertiam-se no carteado, Annabelle e William preconizavam momentos de amor no quarto acima. E enquanto isso acontece, por um momento, Todd manteve-se alerta com o surgimento de novas pegadas, das quais não existiam no momento em que inspecionaram a fazenda. O grande problema aqui é que os rastros percebidos no chão eram confusos, de modo que começaram como marcas de sapatos e terminaram como patas de animal selvagem. Essa vistoria, Todd infelizmente teria feito sozinho, porque ao mesmo tempo em que corria para avisar os comparsas, Joseph, atribuído de recolher os cavalos ao celeiro pela ameaça da chuva, percebeu uma voz infantil implorando resgate no fundo do poço, onde ele abasteceria água para os animais. Convincente o bastante para fazê-lo agir, a voz que aguardava o socorro terminou capturando Joseph através do abismo, de onde ele nunca mais sairia. De volta à mansão, William alucinava em pesadelo com as circunstâncias pelas quais conheceu Annabelle. E é aqui que observamos que a garota, então médica do exército da União, era comprometida com Jeff Hollister, que junto a William, também soldado na guerra, precisava da ajuda médica por ela provida. Quando dizemos União, referimos-nos aos estados do norte vencedores da guerra e, portanto, abolicionistas. Entendemos que a milícia aqui pertencia a esse lado exatamente por existir entre eles um ex-escravo, que era o Todd. De modo que se os pistoleiros fossem confederados do sul e, portanto, escravocratas, somente a suposição de tê-lo no grupo seria impensável. É verdade que estamos no Alabama, um estado do sul, mas é prudente especular que os forasteiros não pertenciam àquela região ou, ainda que fossem, poderiam apenas não coadunar com a ideia escravagista, o que os tornava dissidentes em fuga, e de fato eles estavam. Apenas para não perder o fio da meada. Jeff Hollister e William, então, eram combatentes pela União durante a guerra, quando conheceram praticamente ao mesmo tempo a mulher por quem se apaixonaram, que era Annabelle, médica do exército. Somente William, no entanto, sobreviveu ao conflito, e então acabou ficando com ela. A amizade entre William e Hollister, portanto, teria delegado o planejamento de saques no sul do país, onde, em nome deste último, havia uma fazenda que os pudesse esconder, mas não há evidências de que o falecido soldado teria se apropriado do imóvel em momento algum. Pelo contrário, a fazenda lhe teria sido herdada de um bisavô distante, com o qual ele mal teve contato, e enquanto vivo, ele ainda andava com mapas para encontrá-la. E uma vez que ele faria parte dessa milícia, possivelmente em posição de líder, teria sugerido a propriedade como esconderijo, que agora, mesmo sem ele, foi usada exatamente para isso. Quando os rapazes notaram o sumiço de Joseph, precisaram convocar William para ajudar na busca. O misterioso desaparecimento do capanga fez acionar o alerta no grupo porque a chance de não estarem sozinhos poria sua fuga e vida em risco, só que procurá-lo em meio à escuridão era algo perigoso. A plantação morta, traiçoeira, junto à iminente tempestade, dificultaria em muito quaisquer tipos de buscas nessas condições, só que tinha um porém. Sair para procurá-lo também implicava em deixar o ouro desprotegido, porque, ainda que não houvesse intrusos na casa, o que àquela altura já não se tinha mais tanta certeza, a confiança entre eles próprios já andava sob suspeita, como já adiantamos. Enquanto procurava, Clyde teria presenciado o tremular de uma estrutura em meio ao campo, junto a uma possível visão de algo ou alguém que se esvaiu à espreita pela plantação. Da mesma forma, Annabelle poderia jurar que havia um pequeno garoto no quarto onde ela estava, de modo que seu grito de susto acionou os rapazes no andar de baixo, que imediatamente se puseram a intervir. O problema é que não havia indício algum de invasão, sobretudo que não fosse detectada pelos capangas, o que faria o testemunho de Annabelle e Clyde ser tratado com desdém. O problema é que, logo após, Sam, ainda ferido, também testemunhou a aparição do mesmo garoto, seguido pela intervenção sobrenatural de um fazendeiro, supostamente o bisavô de Jeff Hollister, que desabafa seu passado sombrio e que daqui a pouco será objeto de debate. Aqui só um adendo, tá? Os créditos finais do filme atribuem ao fazendeiro a condição de pai ou padre, através do título Father. No nosso entender, essa informação não muda absolutamente nada, então sequer daremos a ela a devida atenção. Se você viu o filme e entende de outra forma, fala pra gente nos comentários. Então, tensão, pessoas. Tensão, porque enquanto todos dormiam, Todd pensou ter ouvido ruídos estranhos e foi verificá-los na origem, mas experienciou uma manifestação sobrenatural de que a princípio ele não conseguia entender. Tratava-se da falecida esposa do fazendeiro, acometida pela doença. Inabalado com o que viu, o desenrolar de sua checagem o levou de volta a um porão onde ele especulou ter sido uma senzala e um lugar improvisado para execução de feitiçaria, e de fato era. E lá, pessoas, misteriosamente ele testemunhou a aparição de uma escrava que, amarrada em desespero em um aparente sacrifício, temia o aproximar de alguém de quem ela não soube esclarecer e nem mesmo podia enxergar. Mas ainda que fosse esse o caso, era melhor voltar sua preocupação com o que se podia observar de fato.
A barriga dela se rasgou, de onde emergia uma criatura sobre-humana pela qual Todd preferiu não esperar o acender da infestação e se pôs em fuga do que viu. Ao mesmo tempo, uma garota em prantos no canto do quarto, a filha do fazendeiro, se apresentou sobrenaturalmente o bastante para corromper a percepção de Clyde, que após o incidente pensou ter visto Joseph vagando lá fora na chuva, para onde ele foi intervir em socorro. Nesse ponto, pessoas, é notável entender que aos poucos, cada um dos personagens experimentavam aparições paranormais de forma isolada, ou seja, sem que um soubesse do outro, e que no fim das contas revelariam um segredo obscuro que eles não pediram para saber. Quando William acorda alheio das circunstâncias a que seus colegas se encontram, senhoras e senhores, o ouro havia sumido. Bom, isso porque ele mesmo houvera sugerido vigiá-lo em turnos alternados. O fato é que ele dormiu e o ouro antes sobre a mesa à sua frente simplesmente sumiu. Sua desconfiança era de que Clyde o tivesse roubado, e na ocasião de procurá-lo, permitiu que Sam desabafasse sua descoberta desde que testemunhou as manifestações do fazendeiro enquanto posto em repouso instantes mais cedo. Naquele momento, voltando um pouquinho no tempo, o espírito do antigo proprietário da fazenda, de quem supomos ser bisavô de Jeff Hollister, e portanto sem primeiro nome no filme, apenas mencionado Father, manifestou-se ao pé de sua cama revelando que sacrificou seus 2 filhos, escondendo-os no poço, os seus escravos e todas as criaturas vivas de que ele tinha posse, na consequência de trazer sua recém-falecida esposa de volta à vida sob a intervenção da magia. O caso é que não era possível no primeiro momento alegar que a visão que ele teve era verossímil de fato. Poderia ser uma alucinação a levar-se em conta sua mente instável pelos ferimentos de que foi vítima, mas nesse segundo momento, quando interage com Annabelle após o desaparecimento do ouro, Sam reaparece segurando um papel que tratava-se da página de um antigo livro de feitiços nativos, situado anteriormente na mesma senzala onde Todd resgatava, ou pelo menos planejava resgatar, a escrava aprisionada, sem sequer saber que tratava-se de uma alma perdida. A verdade é que Sam, nesse momento, estava possuído pelo espírito do fazendeiro, e a incorporação faria os ferimentos se agravarem de modo a matá-lo. Mas antes que isso acontecesse, permitiu a revelação através de insights de que a contrapartida de ter se aventurado na alta magia para reviver sua mulher morta pela tuberculose lhe custaria mais caro que o combinado. Dessa forma, entendemos que o fazendeiro não matou seus filhos, escravos e animais com o fim de trazê-la de volta. Ele precisou matá-los porque o conjuro transformou todas as vidas ao seu redor em bestas demoníacas e ainda assim não reviveu sua esposa. Isso porque a experiência da magia que ele usou pertencia à cultura negra, proveniente dos escravos que ele mantinha e da qual ele se apropriou quando lhe foi conveniente e que certamente se voltou contra ele por sua prática escravocrata. Então, ao tê-la feito sem o lugar de fala, digamos assim, ele abriu a porta para uma dimensão secular que jamais seria fechada nas imediações da fazenda. Por fazê-lo, os fazendeiros locais, junto a lideranças religiosas, assim que perceberam a atrocidade, puseram o fazendeiro sob tortura e transformaram-no, ainda vivo, em um espantalho de sua própria plantação. Como dissemos, após as revelações do ex-proprietário em espírito através de Sam, o garoto teria morrido. Atenção ao verbo teria. Agora, existe um impasse entre Todd, William e Annabelle que discutem estratégias para lidar com a situação, posto que 2 deles experienciaram visões de outro mundo, mas seu líder manteve-se alheio. Os que viram queriam ir embora, mas William não sairia de lá sem o ouro. Todd então decide por si próprio abandonar a fazenda e toda a operação, mas ao encontrar os cavalos, somente algo verdadeiramente demoníaco poderia tê-los matado desse modo, no momento em que vozes manifestavam-se em misericórdia e que somente ele conseguia ouvir. Somente ele ouvia porque essas vozes e até mesmo as visões que ele teve tratavam-se do apelo por indulgência dos escravos que o fazendeiro sacrificou, de modo que apenas ele, um ex-escravo, poderia compreendê-los da dor e oferecê-los a paz de espírito. Não foi isso que aconteceu. O Todd ele foi embora mesmo assim, o que desgraçadamente não era boa ideia, pois por entre as folhas do milharal molhadas pela chuva, ele foi aparvalhado por um espírito que o desintegrou. Esse espírito era o de Sam, que observamos influenciado pelo fazendeiro minutos antes e que agora não mais estava morto. Até estava, mas com sua alma a serviço do proprietário que o havia possuído para garantir que absolutamente ninguém em sua fazenda prosperasse em vida, em consequência da magia realizada à época da tragédia. William e Annabelle, percebendo que Sam havia sumido do lugar onde estava, o que não era possível, posto que estava morto, foram procurá-lo na plantação, mas fatalmente encontraram o Clyde, também condenado à morte plena.
Clyde teve seus olhos e boca costurados, a exemplo da boneca que ele observou horas mais cedo, e agora havia sido posto no lugar do espantalho humano, onde estava o fazendeiro, ou possivelmente alguém que o representasse, porque não é prudente inferir que o espantalho inicialmente observado pelo grupo era o fazendeiro de fato, mas possível, ou melhor, provavelmente alguém em seu lugar que transgrediu as margens da propriedade antes dos protagonistas aqui em questão. A suposição de que o fazendeiro era bisavô de Jeff Hollister, portanto, não se confirma, pois se ele matou seus próprios filhos, como explicar um bisneto? Na correria para escaparem da maldição, o casal se desencontra em meio à tempestade que invariável e inevitavelmente os poria em desgraça. Sentindo-se ameaçado, William disparou seu revólver na direção de um vulto que se insinuou à espreita para instantes após perceber que sem querer matou sua própria mulher. É incorreto, porém, pressupor que haveria sobreviventes àquela intrusão à fazenda porque William, perseguido por uma besta travestida de cachorro, que era o cachorro do fazendeiro, foi levado ao limite da plantação, onde foi alvejado com um tiro no peito por um grupo de forasteiros, à imagem e semelhança do que ele próprio houvera feito com o animal sem pele e sem pelo que lhes recepcionou na fazenda no começo da história, sendo que agora, uma vez que estava morto, William também tornava-se um desses. O que corrobora que algum ou alguns outros grupos de milícia já houveram visitado a propriedade em diferentes períodos, fazendo não possuir fim em si mesma, a Casa dos Pássaros Mortos, e que, se vocês repararem, em momento algum foi mencionado um pássaro morto. A Casa dos Pássaros Mortos, ou originalmente Dead Birds, é um filme de terror sobrenatural com traços de faroeste lançado em 2004, produzido pela Silver Nitrate Pictures, distribuído pela Sony e com selo R de classificação indicativa. Lançado direto para cinema, não encontramos registros de quanto foi arrecadado em bilheteria, mas sabemos que a Columbia TriStar International relançou a produção em DVD no ano seguinte, fazendo-a novamente ser posta sob o escrutínio da crítica, que avalia análises mistas para a obra, entendendo sua limitação, mas elogiando contextualmente a construção do enredo e apontando positivamente para as questões gráficas de produção, que fazem da obra uma boa experiência imersiva para quem gosta de horror, mas decepciona pelo possível erro de continuidade na figura do fazendeiro e desaponta quem espera detalhes históricos que, ao meu ver, não eram necessários. Ao IMDb, a produção atinge média de 5.6, ou seja, nota azul, e uma aprovação de 40% da audiência no Rotten, ambos estes, vocês sabem, parâmetros populares de avaliação. Desde o lançamento, não há notícias de possíveis sequências, reboots ou até mesmo refilmagens, mas no meu entender, existe potencial em Dead Birds para uma história que precisa ser contada, e por conseguinte, mais conhecida. Por isso, A Casa dos Pássaros Mortos comigo tem nota 7. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.